BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo e minha amiga, que bom te ver aqui novamente no nosso ponto de encontro diário. E agora eu vou direto pras manchetes, porque hoje o bicho tá pegando e tá vergonhoso. Careca por trás do quase assalto de cidadã norte-americana. Moraes mantém a prisão absurda de Bolsonaro. Moraes recua no caso Felipe Martins. Estadão também vem pra cima de Felipe Martins. Felipe Martins sofre verdadeira perseguição política da ditadura careca. Eu já vou pedindo aqui um like, vou pedindo pra você se inscrever, porque essas informações sem filtro vêm direto aqui pelo BNF e eu estou à disposição para poder informá-los todos os dias, todos vocês. Vou pedir para que vocês então se inscrevam, dê um like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp, Facebook, porque hoje o bicho tá pegando fogo. Eu vou pedir para que você comente aí de onde você está falando do Brasil e quem é você, para que eu possa mandar um abraço especial no próximo vídeo, meu amigo. Como eu sempre digo, e agora não vai ser diferente, aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Quinta-feira, Dr. Paulo me ligou. Alguém mandou o meu processo para Dr. Paulo, vazou. Alguém, acho que lá dentro do STF, né? Não aguentando mais, feito tagliaferro, disse, não, agora chegou a hora. Mandou para Dr. Paulo. Dr. Paulo está com um arsenal na mão. Eu vou ler só o que eu tenho vários, mas eu vou ler o mais importante, tá aqui na minha frente. Serviço Público Federal. Deixa eu só falar uma coisa também, Lancumbi. A Polícia Federal, ela não tem poder de nada aqui nos Estados Unidos em relação a mim. Primeiro, eu estou nos Estados Unidos, estou em solo americano. Moro na Flórida há 23 anos e sou cidadã americana. Eu sou legal aqui, eu sou cidadã americana desde 2012. A Polícia Federal não tem nada a fazer comigo aqui. O doutor Paulo falou assim, Flávia, eles não podiam fazer nada, eles não podiam te prender, tocar em você. Mas se eles te chamassem, uma pessoa passando ali fizesse, Flávia, eu tenho uma caixa para te entregar aqui, tu não ia? Eu disse, ia, porque a gente vivia de doação, né? A gente fazia as coisas aqui, as nossas manifestações, passava uma pessoa, Flávia me ligava, Flávia, eu vou deixar uma água lá, Flávia, eu vou deixar a bandeira lá, tu vai pegar. Eu sempre fiz essa era a minha área dentro do IES Brasil. Sempre pegar doação aqui, doação ali, essa era a minha área. Alguém poderia me chamar, eu ia no carro, ali mesmo eu era empurrada, eles estavam aqui para me sequestrar, para me jogar lá no Brasil, para me prender lá no Brasil. Eu só não fui jogada para algum lugar porque tinha uma pessoa do meu lado que era o Rafa. Rafa, uma pessoa que apareceu lá assim, do nada, e eu pedi para ele ficar na barraca comigo, do nada. Eu vou ler o que tá aqui no meu papel, tá? Tá Isso bom. tudo que eu tô falando é provado. É provado, sim, tá? É provado. Graças a Deus, chegou os papéis na mão do Dr. Paulo. Graças a Deus. Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGPOL-DCIPF. Assunto: urgente, mandado de prisão. Destino: Sinterpol. Aí tem processo, número enorme. Interessado: STF. O presente caso tramita no Sinterpol no dossiê 001, número lá. 2. Ciente do quanto processado pela CGMIG/DPA. 3. É até o quarto, tá? 3. Adiciono que a DPF, o nome da criatura, fez contato com a CGMIG/DPA na pessoa do ADM, outro nome do delegado, no sentido de confirmar que o outro nome usado pela cidadã, objeto da decisão do STF, qual seja Flávia Cordeiro Magalhães, meu CPF, número do meu passaporte, também seja incluído na tomada de providências por parte das CGMIG-DPA. 4. Esse é o mais, para mim, é o mais bombástico. O oficialato da ligação da PF em Miami, Estados Unidos, DPF, o nome da pessoa, do delegado, várias pessoas envolvidas, tá? O Gonê, Alexandre de Moraes, vários nomes de delegados,
e a Aero HSI na embaixada. Olha isso que grave. Na embaixada dos Estados Unidos em Brasília também foram notificados. A embaixada dos Estados Unidos de Brasília tinha a obrigação de me informar, porque eu sou cidadã americana e eles não me informaram. Eu nunca fui citada, eu nunca fui informada de nada, nunca chegou uma cartinha, uma nota, uma mensagem, nunca chegou nada para mim, nada. Alan, isso é muito grave. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília sabia e eu não fui informada. O Biden negou o pedido para me botar na Interpol. Tá lá, tudo lá no processo. Os Estados Unidos negou me incluir na Interpol. Os Estados Unidos informou o meu endereço, tá lá no processo. E ele tem a pachorra de me chamar de foragida. Tá lá no processo meu endereço, daqui que eu moro no mesmo endereço há 19 anos. E ele me chama de foragida. E outra, tá aqui escrito o nome do policial federal, delegado da Polícia Federal, Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional. O Biden negou me colocar na Interpol. O Biden disse que eu não estava infringindo lei nenhuma, porque é opinião. Eu tô protegida pela primeira emenda da Constituição. O Biden negou tudo e ele passou por cima do governo americano, o que o governo americano falou para ele, que eu não cometi ilegalização nenhuma, eu não cometi crime nenhum. E ele passou por cima do governo americano para me mandar sequestrar aqui em solo americano, em Fort Lauderdale, no parque. Olha que absurdo. Hoje completa 70 dias que o Bolsonaro está preso. Você se lembra por que ele foi colocado sob prisão domiciliar e todas essas cautelares, censurado, impossibilitado de dar entrevistas? Não foi por causa do golpe, não. Foi porque, de acordo com Alexandre de Moraes, Bolsonaro estava envolvido num esquema internacional de coação da justiça brasileira, usando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Aquelas Magnitskys e os vistos sustados, tudo era culpa do Bolsonaro e, por isso, Bolsonaro precisava ser silenciado, proibido de dar entrevistas e colocado numa prisão domiciliar com policiais dentro do seu quintal. Esta era a justificativa. Depois de alguns meses veio a denúncia da PGR sobre essa questão. Denunciaram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, porém, acredite ou não, Bolsonaro ficou de fora. Como que o Bolsonaro fica de fora de uma denúncia na qual ele foi colocado sob prisão? Vai entender, essa é a justiça brasileira. E durante 19 dias a defesa está esperando um posicionamento do Alexandre de Moraes em relação à revogação das cautelares. Ou seja, Alexandre de Moraes, você prendeu o Bolsonaro por um crime, não o denunciou, então nada mais certo do que ele sair da prisão domiciliar e poder responder o restante do processo em liberdade, como está Ramagem e vários outros membros do Núcleo 1 e várias outras pessoas. Foram 19 dias de espera até o Alexandre de Moraes responder. 19 dias com o Bolsonaro preso. Bom, Alexandre de Moraes muito generosamente respondeu essa questão. A difícil questão de responder, né? Por que manter preso uma pessoa por um crime que ele nem sequer foi indiciado? E aqui vem a resposta. Moraes cita risco de fuga de Bolsonaro e nega pedido para revogar prisão. Preste atenção no que o Moraes disse. O término do julgamento do mérito da presente ação penal 2668, com a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro à pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado, e o fundado receio de fuga do réu. Vamos lá. O julgamento não terminou ainda, tá bom? Ainda não saiu o acórdão, não saiu a dosimetria da pena, então ainda não está 100% concluso. Então tá errado isso aqui. Segundo, e o fundado receio de fuga do réu. Por que é fundado? Aí ele explica, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes a 8 de janeiro. Espera aí.
Porque tem pessoas que estão fugindo da condenação desse processo, desse julgamento teatral, dessa abominação. Então, quem não fugiu vai ser condenado também, vai ser penalizado. Estamos prejudicando aqueles que seguem a lei por causa de outros que não seguiram. Dizendo ele, se autoriza a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares, argumentou o ministro. Então, peraí, por duas coisas. Não foi concluído, não foi dada a sentença ainda no sentido de pena, a dosimetria, vai ter os votos, e o Bolsonaro está preso porque outras pessoas fugiram. Então, olha, já que tem muita gente fugindo desse negócio do 8 de janeiro aí, vamos manter o Bolsonaro preso? Como se nós não soubéssemos que o verdadeiro motivo é porque Bolsonaro está na frente das pesquisas, é porque ele morre de medo do Bolsonaro falar a verdade e conseguir voltar a ser candidato no ano que vem, porque ele sabe que o Bolsonaro candidato vai ser presidente. E o engraçado é que o Alexandre de Moraes solta essa decisão absurda, assim, mais uma abominação que a gente já está até acostumado, ninguém nem fica revoltado mais, porque é o que se espera dele. Mas o engraçado é que isso sai hoje. No mesmo dia, no mesmo período que a gente descobre que a Itália se recusa a obedecer Moraes porque vê que ele está perseguindo o Tagliaferro, no mesmo período em que saiu o escândalo da Flávia Magalhães, cidadã americana, que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal para vigiar ela e talvez até mesmo, pelo que tudo indica, sequestrar uma cidadã americana. Normal isso tudo. No mesmo período em que se descobre que a situação do Felipe Martins pode vir a levar uma prisão para Alexandre de Moraes por fraudar um documento americano para manter o Felipe Martins preso. Então, assim, a quantidade de escândalos, né, que estão acontecendo, Felipe Martins, Flávia Magalhães, Eduardo Tagliaferro, ele vai e solta na cara dura uma interpretação de que Bolsonaro tem que ficar preso ainda. Eu tenho vergonha de um policial federal que acata ordens dessa maneira, essas ordens. Eu fico pensando, quando sair uma ordem, por exemplo, sei lá, vai ter mais casas aí invadidas, busca e apreensão, eu fico imaginando a vergonha que deve ser. Me desculpa isso, mas um cara vai lá, forma em direito, estuda, passa no concurso para ser policial federal, certamente com o sonho de lutar contra o crime, e de repente ele vira um jagunço miserável para prender pessoas inocentes e perseguir quem critica o ditador. Que vergonha de vocês que fazem isso. Eu tenho vergonha, se fosse meu filho, minha filha, eu pediria para vocês sair. Se fosse meu filho numa situação dessa, eu falaria assim, larga essa porcaria, joga fora esse distintivo. Acabou a Polícia Federal. Deve ter muitas pessoas boas ali dentro, eu tenho, acho que a maioria. Por que não reagem? Por que não fazem algo? Será que um salário de 10, 15 mil vale a alma da pessoa? É sério, vale mesmo? Se eu parar para esse vídeo aqui, senão amanhã eles mesmos vêm me visitar de novo. Querendo muito que a gente fale sobre tudo isso, a gente comentou na semana passada a destituição dos advogados de defesa do Felipe Martins e do Marcelo Câmara. Conversamos com o Jeffrey Chiquini, aqui, advogado do Felipe Martins, ao vivo. Né? Mais uma ilegalidade, mais um abuso, um arbítrio praticado pelo Alexandre de Moraes. E aí o Felipe Martins fez lá uma carta de próprio punho, entregou ao Alexandre de Moraes, dizendo, olha, eu quero manter os meus advogados, eu não quero ser defendido por alguém da Defensoria Pública da União, como o Alexandre de Moraes, né, arbitrariamente tinha determinado. E aí o Alexandre de Moraes recuou, deu 24 horas para que fossem entregues então as alegações finais da defesa do Felipe Martins e do Marcelo Câmara. A do Felipe Martins teve 381 páginas, e os advogados pedem a anulação de todo o processo, questionam a atuação da Procuradoria-Geral da República e rebatem as acusações de que o Felipe Martins participou de um plano de golpe de Estado e que tentou fugir para os Estados Unidos. Defendem ainda, nessas 381 páginas, a suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Além disso, apontam diversas irregularidades processuais, entre elas o cerceamento da defesa pela negativa de acesso integral às provas.
Rapidinho, antes de tratar do que o Max trouxe aqui, que é muito importante, que é esse comunicado oficial dessa, vamos traduzir assim, diga, Isso, CBP, né? da Agência Federal Americana para a Proteção das Fronteiras do país. Tem uma coluna hoje no UOL do jurista Walter Maierovitch, e ele chama de escorregão, de atropelo, de derrapada a decisão do Alexandre de Moraes, depois revogada, né, por ele mesmo, de destituir os advogados do Felipe Martins e do Marcelo Câmara. E o Maierovitch foi além, ele escreveu o seguinte, olha o nível, sobre os réus. Ao decidir com o fígado e contra a garantia da ampla defesa, Moraes destituiu os defensores técnicos constituídos por 2 notórios golpistas da praga bolsonarista que ainda infesta o país, Felipe Martins e Marcelo Costa Câmara. E aí, ainda que o Walter Maierovitch, jurista, reconheça no texto, em meio a eufemismos, que o Alexandre de Moraes atentou contra princípio constitucional, cometeu um erro judiciário e que o ministro costuma agir contra a justiça e a Constituição, o Walter Maierovitch, jurista, não cobrou nenhum tipo de punição ao Alexandre de Moraes. E aí, sobre a questão do CBP, o governo dos Estados Unidos confirmou, na sexta-feira, no fim da tarde, que o Felipe Martins não entrou aqui nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, comunicado então divulgado na sexta-feira, vamos traduzir assim, pela Agência Federal de Proteção às Fronteiras Americanas, e a conclusão contradiz acusações usadas pelo Alexandre de Moraes para sustentar aquela ilegal prisão preventiva do Felipe Martins, que ficou inclusive 10 dias numa solitária, sem ver a luz do sol. E o documento, acho que é isso que é o mais importante, Max, o documento citou nominalmente o ministro do STF. Vamos lá. Diz o seguinte: esta constatação de que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 contradiz diretamente as alegações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro de Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro incorreto nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a CBP tomará as medidas cabíveis para evitar futuras discrepâncias. A CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para fundamentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e em apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E vou passar a palavra já, só porque a gente teve mais uma pancada, o Jason Miller, que é um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele renovou as críticas ao Alexandre de Moraes, ele que já foi perseguido, foi ele que ficou barrado lá no aeroporto de Brasília, né, quando ele era o CEO ali, o cara que comandava o Getter, ele estava no Brasil, quando foi voltar aos Estados Unidos, ficou um tempão ali detido no aeroporto de Brasília, sendo interrogado por agentes da Polícia Federal que não falavam inglês. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais, o Jason Miller: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante e o que ele fez com Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Essa publicação do Jason Miller foi uma resposta a uma outra publicação feita no X de um vídeo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falando especificamente do caso do Felipe Martins e colocou também a mensagem lá por escrito, o Eduardo Bolsonaro. Felipe Martins preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião de que não participou. Solte Felipe Martins, Alexandre de Moraes. Tá?
Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro com base em provas documentais e depoimentos. Será? Será que foi com base em provas e depoimentos? Olha aqui, ó, depoimentos no plural? Tá bom, vamos lá. Brasília. Ex-assessor de assuntos internacionais da presidência durante o governo Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tem mobilizado as discussões a respeito da ação penal da trama golpista após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destituir e depois recuar da decisão de afastar os seus advogados da causa. O episódio mobilizou a extrema-direita. A extrema-direita? Toda a OAB do país se insurgiu quanto a isso. E, inclusive, o presidente nacional da OAB foi pessoalmente no STF se insurgir quanto a isso, tá? Não tem nada de extrema-direita não, tá? Que acusa a corte de levá-lo a julgamento sem provas. Sim, irá a julgamento sem provas da culpa e com bastante provas de inocência, eu vou mostrar. Apesar do debate virtual, olha aqui começa a sacanagem da matéria, o plano de fundo, o PIX, né? A Procuradoria-Geral da República reuniu um arsenal, uau, um arsenal de documentos e depoimentos. Cara, vocês são uma piada que implica o Martins na tentativa, um arsenal, não, eu vou quebrar alguma coisa, um arsenal de depoimentos, um arsenal de documentos e depoimentos, resuma-se, Mauro Cid, é tudo esse arsenal aí. Uma das principais provas, e eu tô rindo é de desespero, tá, é de desgosto, de raiva que eu tô dando risada, mas calma, isso aqui não vai ficar barato não, tá bom? Pode ter certeza disso. Uma das principais provas da PGR contra Martins e sua participação na reunião do dia 7 de dezembro, quando Bolsonaro reuniu o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes das Forças Armadas para apresentar uma minuta de decreto, a famosa minuta fantasma. Fantasma porque ela não existe, tá? Ninguém consegue ver. É tipo o caviar da música do Zeca Pagodinho, entendeu? Só ouvi falar, mas nunca vi. Na avaliação da Polícia Federal, o documento daria sustentação ao golpe. Ai, meu Deus, o documento que ninguém nunca ouviu falar, né? Só sai da boca, só tá na boca do Mauro Cid. Esse documento só tá na boca do Mauro Cid. De acordo com o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, para tudo aqui. Isso não é prova. Por que isso não é prova? Porque aqui, essa matéria está fazendo referência ao depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, juntado pela PGR na denúncia, dado no inquérito. Depoimento prestado no inquérito não é prova. Tecnicamente, depoimento prestado no inquérito é mero elemento informativo, mero elemento de informação. O que significa isso? Não é considerado prova. Artigo 155 do Código de Processo Penal diz exatamente isso. Prova é aquilo que se produz em contraditório judicial. Depoimento judicial é prova. Depoimento produzido no inquérito não é prova. Por quê? Porque foi produzido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia. Não houve contraditório e ampla defesa. Então, um depoimento em inquérito, ele não é considerado prova, porque ele não é produzido em contraditório e ampla defesa. Só é prova aquilo que é produzido em contraditório judicial. Segue comigo. Então, olha só. Segundo Freire Gomes, Martins ficou encarregado da leitura do decreto, expondo os seus fundamentos técnicos. Ah, foi isso que o Freire Gomes disse? Mentira! Freire Gomes nunca disse isso nem no inquérito, e ele explicou isso depois. Isso daqui é uma informação falsa, que o próprio Freire Gomes, em juízo, olho a olho, com o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que isso daqui não foi dito por ele. Contudo, na fase de oitiva das testemunhas, o general afirmou que não conhecia Martins e não teria como reconhecê-lo. Ele disse em junho deste ano que apenas afirmou à PF que um assessor leu a chamada minuta do golpe na reunião do dia 7 no Palácio da Alvorada. Exatamente isso.
Foi exatamente isso que Freire Gomes disse em juízo. Cadê o arsenal de provas? Cadê o arsenal de provas? Né? Arsenal de depoimentos. Então olha a manipulação dessa informação aqui com relação ao Freire Gomes. Mas não bastasse, além do Freire Gomes, olho a olho com Alexandre de Moraes, dizer que não conhece Felipe Martins e que ele não estava nessa reunião da farsa da trama golpista, tá? Ele inclusive fez um documento à mão. Ele fez um documento explicando melhor essa situação. Olhem só, esse documento foi apresentado pelo próprio Freire Gomes. Olha só o que ele diz. Registro que, à época dos fatos, eu não conhecia o Sr. Felipe Martins. Não sabia quem era, jamais tive contato direto com ele e nunca convivi com essa pessoa. Tomei conhecimento de quem se tratava apenas posteriormente, após ampla repercussão na mídia nacional. Mesmo assim, não consigo associar a pessoa de Felipe Martins a qualquer indivíduo que tenha participado de reuniões das quais tomei parte enquanto exercia o cargo de comandante do Exército. As reuniões que mantínhamos com o então presidente Jair Bolsonaro eram realizadas via de regra com a presença restrita aos comandantes. É verdade. O próprio Mauro Cid disse isso. Eu perguntei ao Mauro Cid, essa reunião que você está falando, você estava? Ele disse, não. Ele coloca, tenente-coronel do Exército, coloca Felipe Martins na reunião e diz que nem ele estava na reunião porque era uma reunião restrita a comandantes. Como Freire Gomes disse, é óbvio que Felipe Martins nunca esteve nessa reunião. Na referida data, comparecia ao Palácio da Alvorada, convocado pelo ex-ministro da Defesa, por determinação do presidente da República. A reunião ocorreu na biblioteca do Palácio e contou com a presença dos seguintes participantes. Olha só, cadê o Felipe Martins aqui? Cadê o Felipe Martins aqui? Cadê o Felipe? Não tá! No depoimento que prestei, isso aqui o Freire Gomes dizendo, 2 de maio de 2004, a Polícia Federal, quando fui questionado sobre a identidade do referido assessor, deixei registrado de forma clara que não poderia afirmar de quem se tratava. Não reconheci essa pessoa como sendo Felipe Martins. O que vocês precisam mais? É esse o arsenal? Calma que tem mais presepada essa matériazinha encomendada às vésperas do julgamento. Agora então com a advogada Ana Bárbara Schaffert, que é advogada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Ana, obrigado pela participação mais uma vez. Bom, um passo muito importante a CBP ter feito esse comunicado na sexta-feira. O que a gente pode esperar? Assim, eu estou dizendo desde ontem no 4x4 que a batata do Alexandre de Moraes está assando. A gente não sabe aqui temperatura ainda, mas imagino que seja uma temperatura alta já. Obrigado pela participação. Obrigada, Lacombe. Obrigada, Max. Obrigada, Alan. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Mas vamos lá. Essa declaração de sexta-feira, ela tem uma relevância enorme. Questão factual não nos trouxe nada de novo. Já sabíamos que esses registros eles são falsos já há muito tempo. Estamos provando isso de forma aí abundante. Não nos falta evidências com relação a isso. Mas por que isso é extremamente relevante? Na minha última participação na Timeline, eu compartilhei com vocês que nós temos uma ação judicial nos Estados Unidos correndo para que a gente tenha acesso aos registros integrais dos logs dessas entradas e saídas que foram registradas ali do Felipe. Ou seja, para que a gente chegue nos responsáveis e que esses responsáveis, então, sejam informados ali nos autos do processo. E até o momento, o que o governo americano estava questionando conosco? Que para que eles revelem nomes de pessoas, deveria haver um equilíbrio do interesse público versus o interesse de manter a privacidade das pessoas. E que até aquele momento, na verdade não disse exatamente isso, mas afirmou categoricamente o seguinte: não há interesse público evidente. Eles informaram exatamente isso. Então nós estávamos prontos para rebater isso com base nas evidências que tínhamos até então. Por exemplo, o fato do caso do Felipe Martins estar no editorial do Wall Street Journal,
o fato do caso Felipe Martins ter sido trazido 2 vezes pelo Wall Street Journal em outros artigos também jornalísticos, a relevância a nível nacional para os Estados Unidos. Nós estamos falando de uma questão de segurança nacional do país, porque o CBP ele é responsável pelo registro de aproximadamente 400 milhões de viajantes todos os anos no país. E a fragilidade desses registros, dessa forma, isso tem que ser investigado, essa fragilidade. Então, nós estávamos prontos para rebater dessa forma, mas a nota de sexta-feira nos deu muita força, porque essa nota, ela foi publicada, eu estou aqui com ela aberta, dentro do comunicado de imprensa nacional. E por quê? Pelas relações públicas, ou seja, isso dá uma notoriedade nacional sobre esse caso. E nessa mesma nota, ainda, além de, claro, todo o impacto a nível Brasil, apontando Alexandre de Moraes, apontando a violação dos direitos humanos, condenando o uso, na nota também menciona que o CBP irá fazer uma mudança institucional para evitar que isso continue, ou seja, olha a relevância disso. Então, dizer que não há um interesse público não se sustenta mais. E qual que é o próximo passo, então? Os nomes dos responsáveis e a devida responsabilização dos mesmos. Max. Bom dia, Ana Bárbara, seja bem-vinda aqui novamente, prazer estar falando com você. Olha, eu fiquei impressionado com a nota, porque você tinha já comentado, já tinha trazido essas informações para a gente, que agora essa era a luta, né? Era tentar mostrar a relevância, a gravidade do assunto, e o tom da nota me chamou muito a atenção, o tom da nota do CBP botando como algo grave, como algo que precisa ser investigado para entender o que aconteceu, por que houve esse registro falso da entrada do Felipe Martins. Na verdade, a gente viu jornalistas tentando até diminuir esse fato, Ana. E eu gostaria que você explicasse com mais detalhes para a nossa audiência, até para a nossa audiência poder contar para as pessoas o que aconteceu, porque tem muita gente dizendo assim, né, jornalistas da velha mídia, mas a nota não deixa claro se foi uma fraude, pode ter sido só um erro. Né? Só que se a gente pegar toda a história do ocorrido, como que, desde o primeiro momento ali, quando vocês pediram, né, a informação, e se eu não me engano, eu quero ouvir essa explicação sua novamente, né? A primeira informação foi que não havia viagem dele, não havia registro dele. E aí, de repente, aparece um registro, o registro muda, registro sai, registro volta de novo. Se você puder fazer essa linha do tempo para as pessoas entenderem que essa coisa do erro, né, de uma informação errada ali no momento da viagem, não faz o menor sentido essa hipótese, né? Excelente, Max. Muito obrigada pela sua pergunta. Estamos, sim, cientes de uma tentativa de minimizar a importância dessa nota e do caso do Felipe Martins, dizendo que foi apenas um erro procedimental. Agora, em nenhum momento isso foi trazido pelo CBP. Muito pelo contrário. A clara ali a nomenclatura que é uma entrada falsa. O CBP ele reconhece a natureza anônima dessa entrada nos Estados Unidos. Agora, vocês são da empresa, vocês vão entender muito bem. Quando uma pessoa, assim como você refere a alguém que cometeu um crime como um suspeito, até que haja uma sentença condenatória, aqui é a mesma coisa. Nós temos uma investigação em curso. Então, até que se conclua a investigação, eles não irão dizer fraude, mas tudo aponta para uma fraude. E até indo um pouco adiante nesse assunto, o que eles estão alegando para tentar minimizar o que aconteceu com o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos? Eles estão alegando que esse registro foi criado com base numa lista de passageiros que foi erroneamente enviada pelo governo Bolsonaro, que chama Advanced Passenger Information, que é mandado antes do voo para o governo, para os Estados Unidos, para informar daquele voo. E que então isso teria surgido esse registro. Mas aqui eu explico para vocês tecnicamente o porquê que isso é impossível. Por quê? Ainda que você, sim, tenha essa lista de passageiros que é enviado no momento do voo,
antes do voo. Essa lista, ela não gera o I-94, que é o documento que mostra a entrada de uma pessoa nos Estados Unidos. O que gera o I-94? É a apresentação do passaporte. Quando a gente está falando de um viajante comum, a apresentação do passaporte, retirada de digitais e fotos. O Felipe, como ele supostamente teria vindo num voo diplomático, ele tem algumas facilidades nessa entrada nos Estados Unidos, que não tem fotos e nem digitais. É um procedimento conhecido como Port of Courtesy, ou seja, cortesia de porto para voos diplomáticos. Mas a checagem do passaporte, essa é obrigatória. Essa não tem como eles passarem. Como, então, um passaporte cancelado quase 2 anos da viagem teria gerado esse registro? E mais, com visto que ele não tinha no momento da viagem. Mas o que eu quero entrar ainda mais a fundo é que quando esse I-94 ele foi solicitado em abril do ano passado, que foi quando a defesa do Felipe Martins, eles me procuraram entre março e abril para solicitar a minha ajuda, e na época eles não tinham o I-94, o que eles tinham era o Travel History, que é um histórico de viagem, que é um documento sem valor legal, e eu falei, olha, isso não prova nada, vamos atrás do I-94, e eu entrei em contato com o CBP em Orlando para solicitar. A resposta que eu tive por escrito, e posso compartilhar com você, já está aí de domínio público, é que eles não tinham registro de entrada. Então, como sustentar que esse registro foi criado por um erro procedimental, sendo que até o abril do ano passado o próprio CBP confirmou que ele não estava lá? Um erro procedimental não cria registro retroativo, não permite o uso de passaporte cancelado no sistema, classe de visto que não existia no momento da viagem. Então percebe que nós temos muitas evidências que não permite que o simples erro de procedimento se sustente. Tudo aponta, sim, para uma fraude. Um documento fabricado no governo Biden para ir atrás de Felipe Martins e, finalmente, ali no Bolsonaro, infelizmente, uma perseguição política. Ana, muito obrigado por... Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. E o bicho tá pegando e a gente tem que se proteger. E como que a gente se protege? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando em todos os seus grupos de WhatsApp, de Facebook. É assim que a gente vai conseguir nos proteger contra essa ditadura. Deixa o like, comenta aqui embaixo e escreve a nossa frase, o nosso código de hoje. Estadão e careca. Tudo a ver. Esse é o nosso sinal secreto hoje, é o que mantém a gente vivo nessa luta. Cada compartilhamento é um ato de resistência, então eu espero que você também compartilhe e nos ajude nessa guerra. É hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.